Bom, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal PET-CT Sem Mistério. Nós vamos dar continuidade, então, à nossa série de vídeos sobre o PET-CT não oncológico, o PET-CT além da oncologia. Para quem não me conhece, meu nome é Cristina Matsushita. Aqui deixo para vocês meu mini currículo, para vocês me conhecerem melhor. Também podem me procurar nos canais de LinkedIn, de Instagram. E eu tenho um site que é o cristinamatushita.com.br. Nas aulas anteriores, a gente já conversou sobre as indicações do PET-CT não oncológico. Nós já conversamos sobre o PET-CT nas demências. E agora a gente vai falar sobre o PET-CT cardíaco. As indicações que a gente tem do PET em doença cardiovascular é na avaliação de isquemia, bem semelhante ao que a gente tem no estudo de cintilografia de perfusão miocárdica, repouso e esforço. Então, a gente teria que fazer o estudo de perfusão miocárdica com radionuclídeos, com radiofármacos, que a gente ainda não tem disponível no nosso país, infelizmente. A gente pode avaliar a viabilidade miocárdica, e a viabilidade miocárdica ela é avaliada com o FDG marcado com flúor, bem semelhante ao talho que a gente usa na cintilografia de perfusão miocárdica. O talho ele já é pago pelos convênios, então acaba sendo a escolha nesses casos. Mas para pesquisa de sarcoidose, a gente já tem o FDG-PET como uma boa indicação para a investigação de processos inflamatórios cardíacos, como a vasculite de grandes vasos, a miocardite, a endocardite, a processo inflamatório de válvulas sintéticas, né? De processos infecciosos em dispositivos eletrofisiológicos e avaliação de massas cardíacas. Como eu disse para vocês, existem marcadores de perfusão cardíaco que nós, infelizmente, não temos disponível no nosso país. Então, tem o Rubídio 82, que tem uma meia-vida curta, de cerca de 76 segundos, ele imita o talho em todas as suas propriedades cinéticas, e ele é usado para avaliação de perfusão miocárdica com PET. Ele vem de um gerador que a gente compra, um gerador que dura menos de um ano no serviço e é extremamente dispendioso, sem contar que não tem o registro na Anvisa. O nitrogênio 13, que é marcado com amônia marcado com nitrogênio 13, desculpa, tem uma meia-vida de cerca de 10 minutos, a sua captação nos pulmões ela aumenta significativamente naqueles pacientes que têm disfunção sistólica no ventrículo esquerdo e têm doenças pulmonares crônicas, e pode acabar afetando negativamente a qualidade das imagens por aumentar a atividade de fundo. A gente tem o flúor 18 fluorpiridaz, que tem uma meia-vida de 110 minutos, é utilizado para medicação do fluxo sanguíneo, tomando como excelente agente para diagnóstico da doença arterial coronariana. E a gente tem o FDG, o fluorodeoxiglicose, que é o análogo da glicose, usado globalmente para avaliar a viabilidade miocárdica. Ele se utiliza do uso de glicose miocárdica como um tecido indicador de viabilidade cardíaca, e a sua captação aumentada ela pode ser encontrada em tecido isquêmico, quando a captação reduzida ou ausente significa cicatriz miocárdica. As indicações que a gente tem, então, é a avaliação do miocárdio hibernante em pacientes com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo antes do procedimento da revascularização, a avaliação de viabilidade miocárdica em pacientes com defeito fixo na tomografia cardíaca por emissão de fóton único, o SPECT, que pode se beneficiar da revascularização, a avaliação de pacientes antes do encaminhamento para transplante cardíaco, o diagnóstico e avaliação do significado fisiológico da doença arterial coronariana, a avaliação da doença arterial coronariana em pacientes sintomáticos
onde outras investigações não invasivas permanecem ambíguas, diferenciando a cardiomiopatia isquêmica e a não isquêmica, diferenciando os mecanismos subjacentes e causas de cardiomiopatia não isquêmica, a diferenciação de lesões cardíacas benignas e lesões malignas, identificação de tumor primário desconhecido, quando os pacientes apresentam doença metastática ou síndrome paraneoplásica, ferramenta auxiliar na detecção de doenças infiltrativas, como a sarcoidose cardíaca, e monitorando o efeito cardíaco na quimioterapia em malignidades já conhecidas. O metabolismo do PET cardíaco, então, a gente tem a primeira imagem mostrando uma perfusão reduzida com metabolismo normal, sugerindo miocárdio hibernante. Na avaliação de endocardite infecciosa ou infecção de dispositivos, a gente precisa de uma dieta muito bem feita, onde a gente tem excesso de gordura e pouquíssima glicose e carboidrato no consumo do paciente nas 24 horas que precedem. A gente costuma pedir para o paciente um jejum de pelo menos 12 horas, para que a gente tenha um miocárdio bastante apagado, e aí, então, se sobressaia o hipermetabolismo no dispositivo quando tem um processo inflamatório. O PET-CT, então, reclassifica 90% dos pacientes com possível endocardite, enquanto a tomografia computadorizada reclassifica apenas 20% deles. Falando, então, sobre o PET em inflamações, ao invés de ficar falando sobre cada indicação, eu trouxe para vocês, então, alguns casos clínicos para a gente poder discutir. Então, primeiro a gente tem um paciente que estava fazendo um reestadiamento para neoplasia de reto, foi submetida a tratamento quimio-radioterápico, terminado em 21/12/2020. E aí a gente se pergunta qual radiofármaco utilizado, e na imagem tridimensional a gente consegue ver que, além da lesão primária no reto que está aqui, a gente também encontra alguns implantes ósseos, que a gente consegue visualizar bem, mas a gente também encontra alterações do pulmão e a gente tem linfonodos mediastinais positivos. Então, o que a gente está enxergando aqui múltiplas áreas de vidro fosco na periferia de ambos os parênquimas pulmonares. Eles são acompanhados com umas reticulações subpleurais, alguns septos interlobulares espessados, todos eles hipermetabólicos, são mais pronunciados nos lobos inferiores. A gente consegue ver que é bem na periferia do pulmão, né? Então, o que a gente tem aqui é uma imagem com FDG, onde a gente tem um processo inflamatório decorrente da SARS-CoV-2 subagudo ou tardio. E quais são as diferenças que a gente tem das infecções por SARS-CoV-2 subagudo e tardio? No desenvolvimento da COVID-19 nos pulmões, ela tem dois desfechos. Ela se inicia primeiro com imagens em vidro fosco, com distribuição periférica, de forma difusa e aleatória, e depois de algumas semanas, ou então até 3 meses, ela tende a desaparecer. E quando ela se desenvolve de uma forma mais grave, essas imagens de vidro fosco elas passam a ficar com um aspecto mais consolidativo, podendo desenvolver até um aspecto que lembra fibrose pulmonar. Então, aqui, todos eles acabam captando o FDG bem, né? Eles são bem ávidos do FDG, mostrando um processo inflamatório infeccioso importante. E como que a gente consegue calcular qual o % do envolvimento pulmonar nesses pacientes com COVID-19? A gente tem 20 segmentos pulmonares, 10 para cada lado, sendo 3 no lobo superior, 2 no lobo médio e língula, 5 no lobo inferior. O lado esquerdo, apesar de serem 9 segmentos, o segmento ápico posterior, ele conta como 2, para poder facilitar o cálculo. E aí, cada segmento envolvido, se com pequena quantidade, ganha 1 ponto. Se o segmento tiver muito envolvimento, ele ganha 2 pontos. E a gente sempre vai ter, no máximo, 40 pontos. Aí a gente acaba, então, fazendo uma regra de 3. 40 pontos está para 100, assim como X pontos está para X. E aí a gente consegue, então, quantificar a quantidade do pulmão afetado. A gente tem, então,
um outro paciente com diagnóstico de neoplasia de reto, também submetido a um tratamento cirúrgico em setembro de 2018. Em novembro de 2018, ele apareceu com implantes hepáticos, reverteu a colostomia em outubro de 2019 e foi submetido a um tratamento quimio-imunoterápico terminado em novembro de 2020. E aí, em fevereiro de 21, foi submetido a novo procedimento cirúrgico para resecção de implantes hepáticos sem sucesso. E aí foi fazer esse PET para planejamento radioterápico. E o que a gente enxerga é uma captação e uma localização que, para a gente, soou bastante estranho, porque é uma localização de vesícula biliar, né? Desculpa, é uma localização de vasos. Mas quando a gente acaba vendo a imagem sem contraste, a gente vê que tem uma indefinição e um aparente alargamento nas dimensões da veia porta, que a gente enxerga aqui, olha. Esse paciente, então, apresentava uma trombose neoplásica, e aí eu trouxe para vocês esse artigo para a gente discutir. Essa aqui é a nossa paciente que a gente tem. Na imagem com contraste fica muito mais fácil a gente localizar. A gente tem um ramo esquerdo da veia porta com uma falha de enchimento pelo contraste, que é determinado por esse material hipodenso, compatível com o trombo, que apresenta um aspecto expansivo, de característica que sugere esse trombo neoplásico, e é exatamente onde a gente vê um aumento da captação com FDG. E já aqui à direita é a imagem do artigo, mostrando as imagens hepáticas feitas na fase venosa, bem semelhante à do nosso PET. A diferença é que esse trombo é menor e ele não destrui por completo a veia. E aí ele mostra um leve contorno desse contraste, facilitando a visualização desse trombo. Uma outra paciente de 62 anos, investigando recidiva de linfoma, atualmente sintomática com cefaleia, febre, cansaço e artralgia. E aí a gente pergunta qual a hipótese diagnóstica? Voltou esse linfoma de Hodgkin dessa paciente? E, na verdade, a gente vê os grandes vasos, todos eles muito bem captantes, muito bem delimitados. Olha a horta, que linda que ela está, junto com os vasos subclávios, né? A gente chega a enxergar também as carótidas e a gente enxerga também a divisão aqui em ilíacas. Isso é uma vasculite de grandes vasos. E aí eu trouxe aqui um artigo para a gente discutir. A vasculite de grandes vasos, o estudo avaliou pacientes idosos com inflamação de origem obscura e encontrou 10% deles com vasculite de grandes vasos sem sintomas específicos. Tem uma intensa captação na parede aórtica versus aqueles pacientes de controle, apresentou uma sensibilidade de 90%, uma especificidade de 98% para arterite de células gigantes, e já para Takayasu, uma sensibilidade de 87%, uma especificidade de 73%. O PET ele é superior do que os métodos tradicionais de imagem que a gente tem. E a gente viu que para arterite de grandes células, arterite de células gigantes, o PET-CT tem papel limitado para acompanhamento da doença, porque a captação ela acaba ficando persistente como um remodelamento vascular. E para já de Takayasu, o acompanhamento ele é bom, porque o PET-CT ele acaba diminuindo a quantidade de captação ao longo que a doença vai apresentando melhora. Aqui eu trouxe, então, um outro paciente, também com uma captação pulmonar, e aí já a biodistribuição desse paciente é um pouco diferente daquela que a gente estava vendo. A gente enxerga as glândulas bastante captantes, né? Então a gente tem as glândulas salivares, a gente tem as glândulas ocular, nós temos um fígado bastante captante, com baço bastante captante, rim também captante, tem intestino, e eu não enxergo captação quase nenhuma em bexiga. Qual radiofármaco que é? E o que a gente está vendo aqui? Então, é um PSMA marcado com flúor, e o que a gente está vendo também é um processo inflamatório decorrente de SARS-CoV-2 subagudo ou tardio. Então, para poder mostrar a diferença de captação de distribuição fisiológica que a gente tem entre flúor marcado com FDG, o PSMA, desculpa, entre o FDG marcado com flúor, o PSMA marcado com galho e o PSMA marcado com flúor, eu trouxe para vocês essas três imagens. A gente vê no FDG uma captação muito ativa no cérebro,
uma captação muito ativa em bexiga e em rins, que é por onde ele se elimina, e uma captação variável em coração, que vai depender de acordo com o tempo de jejum desse paciente, em fígado, que vai depender de acordo com o tempo entre a injeção e a imagem, em intestino, que aí depende de paciente a paciente. E aí aqui a gente tem duas imagens onde a gente tem captações muito intensas em glândulas lacrimais, em glândulas salivares, em baço, fígado, rim, e aqui a gente tem uma bexiga bastante captante. E nesse outro paciente, a gente tem uma captação muito ávida, mais no baço do que no fígado. A gente vê uma eliminação bastante ávida também em região de vias biliares, e a gente não enxerga bexiga. Então, esse paciente aqui é um PSMA marcado com galho, e esse paciente é um PSMA marcado com flúor. Aqui eu trouxe para vocês, então, paciente de 72 anos, em investigação por febre de origem obscura e qual a hipótese diagnóstica. E aí a gente enxerga, olha, esse artefato que a gente tem aqui, que é a válvula aórtica sintética, né? Bem captante ao FDG, marcado com flúor, o que mostra para a gente, então, o processo inflamatório infeccioso em válvula aórtica. Esse paciente fez imagem conosco 2 meses depois, aonde a gente já não enxerga mais captação alguma, mostrando que o paciente respondeu bem ao tratamento com antibiótico, né? Qual o preparo, então, que a gente precisa ter nesses pacientes de investigação inflamatória cardíaca? É um jejum prolongado de pelo menos 12 horas, uma dieta rica em gordura e pobre em carboidrato e açúcares por pelo menos 24 horas que antecedem exames. Tem um serviço que fazem esse preparo por até 48 horas antes, e a gente tem uma sensibilidade de 75%, uma especificidade de 84%. E aí eu trouxe um paciente que não é um paciente não oncológico, na verdade ele é oncológico, só que é um caso tão difícil de se ver que eu achei que valeria a pena trazer aqui para vocês. Então, nós temos um paciente de 54 anos com linfoma não-Hodgkin, tratado há 2 anos, com perda de força dos membros inferiores repentinamente. E aí é um reestadiamento. Pelos achados, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o hipermetabolismo associado a uma expansão acentuada dos tecidos moles no canal vertebral T2 e TS1, com extensão para os forames neurais bilateralmente, mostrando um linfoma em atividade. Então, esse paciente ele tinha feito exame com a gente 2 meses antes e não tinha captação nenhuma e nem tinha essa expansão do canal vertebral. E aí, 2 meses depois, esse paciente foi fazer exame, já sem conseguir andar e com toda essa expansão do canal vertebral e com esse hipermetabolismo. Aqui é a ressonância magnética desse paciente, mostrando essa expansão importante do canal vertebral. E o que eu trago aqui para vocês é o seguinte: existe captação fisiológica no canal vertebral. Quando a gente vê essa captação uma hipercaptação focal, que não está associado a nenhuma imagem tomográfica em canal vertebral, isso é muito comum em pacientes com câncer, isso não é incomum. Num estudo onde tinham 101 pacientes, 48,5% desses pacientes tiveram essa captação em canal vertebral, e ela é uma captação fisiológica. Aqui estão meus contatos, sigo à disposição. Qualquer coisa, é só entrar em contato conosco. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana a todos. Até o próximo vídeo.